Meus irmãos amados, que Deus abençoe vocês, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui para compartilhar mais um pouquinho da palavra de Deus com vocês e hoje eu quero falar sobre um erro que nós cometemos com muita facilidade. O erro de procurar coisas boas nos lugares errados. É isso mesmo. Nós temos uma facilidade muito grande de confundir as coisas, até mesmo de confundir a palavra de Deus. E por conta das nossas crenças, das nossas concepções, nosso entendimento, interpretação da vida, nós vamos buscar coisas aparentemente boas nos lugares errados. Mas eu já quero começar aqui declarando algo, expressando em uma frase, uma verdade bíblica que eu quero que você guarde no seu coração. Eu quero declarar o seguinte: tudo que parece bom, mas vem de uma fonte errada, é uma maldição. Vou repetir. Tudo que parece bom, mas vem de uma fonte errada, é uma maldição para a sua vida. E eu quero mostrar na Bíblia, começando a partir de Lucas, capítulo de número 24, que mostra uma cena onde algumas mulheres foram buscar algo muito bom no lugar errado e não encontraram. A partir desse texto, eu quero mostrar outros personagens bíblicos que cometeram esse erro que nós também cometemos, para te alertar, para que você não cometa mais esse erro, para que você se alinhe com o Espírito Santo, para que você sofra um pouco menos nessa terra. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas algumas aflições não era para você passar, não era para eu passar. Somos nós que escolhemos algumas aflições. E essas aflições que você não precisava passar, que eu não precisava, são essas que nós podemos nos livrar quando nós paramos de buscar aquilo que parece bom no lugar errado. Amém? Então vamos lá? Lucas capítulo de número 24, do versículo 1 ao 8, diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres abaixaram o rosto para o chão. E os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Eu estava meditando na palavra de Deus e passei por essa passagem. E o Espírito Santo fez saltar esse texto diante dos meus olhos. Um texto que a gente já leu tantas vezes, mas que saltou diante dos meus olhos porque elas estavam procurando alguém vivo entre os mortos. Elas estavam procurando uma coisa maravilhosa, apesar de que na crença delas estava morto, que era Jesus, no lugar errado. E quando eu olho para essa passagem, antes de entrar no tema da mensagem propriamente dito, deixa eu falar sobre o que essa passagem representa. Ela representa algo muito fantástico que aconteceu na vida dos discípulos depois de algo muito dramático. Porque os discípulos, eles criaram uma expectativa errada a respeito de Jesus. Nós também cometemos esse erro. Nós também somos discípulos de Cristo. E nós também temos a palavra de Deus à nossa disposição, como os discípulos tinham na época deles. E hoje, diga-se passagem, nós temos muito mais a palavra de Deus à nossa disposição do que os discípulos de Jesus. Mas eles, ao lerem e estudarem a palavra de Deus, eles interpretaram algumas coisas erradas, eles tiraram algumas conclusões erradas, eles criaram expectativas erradas a respeito de Jesus. Os judeus, em geral, acreditavam no Messias que chegaria para estabelecer um reino terreno, quando na verdade Jesus queria algo muito maior, um reino eterno. Os judeus, em geral, eles acreditavam que Jesus viria para livrá-los do Império Romano ou de qualquer outra nação, quando na verdade Jesus queria algo muito maior. Jesus queria livrar espírito, alma e corpo deles do pecado, do sistema satânico, de todo o mal que há nessa terra, para uma vida perfeita ao lado dele. Então notem que os discípulos eles esperavam uma coisa e Jesus veio trazer outra.
Agora, alguém pode falar assim, Rodrigo, realmente o mundo é complicado, né? O mundo, ele espera coisas e Jesus quer outro. Mas eu não estou falando só do mundo. Eu estou falando da igreja. Eu estou falando dos irmãos. Porque os maiores embates de Jesus, os maiores confrontos de Jesus, foram com quem cria na palavra de Deus. Vocês estão entendendo isso? Pessoas que liam a palavra de Deus, tinham acesso à palavra de Deus e interpretavam do seu jeito, interpretavam da sua maneira, interpretavam como queriam. E Jesus veio mostrar, vocês entenderam tudo errado. E vocês acham que hoje, em 2024, é diferente? As pessoas estão interpretando errado a palavra de Deus. Os discípulos, por exemplo, eles achavam que o Messias, o Jesus que estava ali diante deles, que eles acreditavam que era o Messias pelos sinais, pelas maravilhas que eles viam, nos 3 anos caminhando com Jesus ali, eles viram tanta coisa maravilhosa, tanto ensinamento profundo, eles acreditavam que Jesus era o Messias, mas eles achavam que Jesus veio para fazer deles autoridades, quando na verdade Jesus veio para fazer deles servos. Vocês estão entendendo como que eles interpretaram a coisa toda errada? Dois deles, na verdade, chegaram para Jesus. Jesus, quando chegar a hora, o Senhor coloca a gente, um ao teu lado no trono, o outro do outro lado. E Jesus falou assim, cara, vocês nem sabem o que estão pedindo. Os discípulos achavam que Jesus ia matar os inimigos. Jesus, na verdade, queria salvar os inimigos. Esses mesmos 2 discípulos, Tiago e João, que pediram para sentar um à direita, outro à esquerda de Jesus, né? Esses mesmos 2 discípulos, eles também chegaram para Jesus num dia lá, que teve lá um confronto com os samaritanos e falaram assim, Jesus, vamos pedir fogo no céu e vamos destruir todo mundo. E Jesus, o quê? Vocês não entenderam nada do que eu ensinei a vocês nesse tempo? Eu não vim para destruir a alma dos homens, eu vim para salvá-las. Então os discípulos, eles criaram expectativas erradas. Focaram no que eles queriam e não entendiam o que Jesus ensinava. De repente, esse Messias, esse Salvador, aquele que viria para fazer e acontecer e suprir todas as necessidades deles e botar a nação de Israel no topo, isso na crença deles, de repente ele morre. Era inimaginável isso para um judeu. Um Messias morto. Porque para eles o Messias vinha num cavalo branco e ele iria destruir todo o povo e ser vitorioso. Eles não conseguiam conceber a ideia de um Messias humilhado, morto numa cruz. Eles não conseguiam. Então eles se frustraram. E é isso que acontece conosco quando nós criamos expectativas erradas em Cristo. E eu não estou nem falando de expectativa errada nas pessoas. Aliás, nas pessoas a gente não tem nem que criar expectativas. Nossas expectativas têm que estar em Deus, mas nossas expectativas têm que estar alinhadas com o Espírito Santo, com o que Deus de fato está fazendo. Mas quando nós interpretamos ao nosso bel prazer, do nosso jeito, com o nosso egoísmo, com a nossa visão egocêntrica, com nossa religiosidade, nós então nos frustramos como os discípulos se frustraram. Pensa, eles espalhados pelo meio da multidão, porque eles saíram correndo, vendo Jesus se cravado numa cruz, o Messias que salvaria eles, agora eles estavam assim, sem saber o que fazer. E de repente Jesus, pum, morre. Porque eu acho que até o último momento eles estavam pensando, não, ele vai fazer uma coisa, vai sair uma labareda de fogo, um raio vai descer do céu, e o céu vai se abrir, ele vai... Não, Jesus foi até o fim e morreu. Eles não tiveram nem a coragem de ir lá pedir o corpo de Jesus. Teve que um outro cara, 2 na verdade, José de Arimateia e Nicodemos, foram lá, tomaram o corpo de Jesus, enrolaram no pano. Os discípulos só de longe, ficaram só vendo. Os discípulos que andaram 3 anos ao lado de Jesus não tiveram coragem de se aproximar. Porque estavam perplexos, estavam frustrados, estavam sem chão. Vocês estão entendendo? E aí, de repente, Nicodemos, José de Arimateia, pegam ele, botam num sepulcro, rola uma pedra enorme, os judeus ainda pedem uma escolta romana e botam lá um lacre e tal, aquela coisa toda, e acabou. Morreu. Acabou tudo. Ao amanhecer do 3º dia, as mulheres que seguiam Jesus tinham preparado especiarias para cuidar do corpo de Jesus e foram até lá. E quando elas chegaram, o sepulcro estava aberto. Foram olhar o corpo, não estava lá.
ficaram perplexas, ficaram assustadas, e de repente 2 anjos apareceram para elas. E a pergunta dos anjos foi bem simples. O que vocês estão fazendo aqui? Procurando um vivo no meio dos mortos. Deus, ele é tão misericordioso que mesmo ele tendo avisado, mesmo ele tendo instruído, quando elas foram para o lugar errado, Deus é tão misericordioso que mandou anjos até elas para lembrar elas do que ele tinha falado. E os anjos falaram assim: não foi isso que ele disse para vocês? Ele disse que era necessário que o Messias morresse, fosse entregue na mão dos homens pecadores e só no 3º dia ressuscitasse. Não foi isso? E a Bíblia diz, no versículo 8 que nós lemos, então elas lembraram do que Jesus falou. Ah, é mesmo. Ele falou isso. Você está entendendo? Agora, o engraçado é que os discípulos também sabiam disso. Jesus, na Bíblia, mostra Jesus falando várias vezes abertamente sobre isso. Mas por que os discípulos não entendiam? É claro que existem explicações que estão além do nosso conhecimento do porquê eles não entendiam o que Jesus estava falando, mas existe uma explicação muito básica, e isso aqui eu estou falando da forma como eu enxergo a Bíblia, que é o ser humano, ele é seletivo para o que ele quer entender. O ser humano é seletivo, ele gosta de entender o que ele gosta. Então, se um pastor hoje subir no altar e falar assim, olha, é tempo de você se negar, negar a si mesmo, tomar a cruz de Cristo, dizer não para você e seguir a Cristo. Alguém vai falar assim, a palavra é legalzinha. Amém. E vai embora. No dia seguinte vem outro pastor, sobe no altar e diz, porque Deus vai entregar a tua bênção hoje. Eu tenho certeza que aquela mesma pessoa que ignorou a palavra anterior vai falar assim, disse que vai entregar a minha bênção hoje, porque nós somos seletivos. Nós queremos selecionar o que nos interessa. Vocês estão entendendo? E os discípulos simplesmente ignoraram que Jesus disse que ia morrer, ia ressuscitar e depois ia continuar guiando eles. E aí, quando eles se lembraram, a gente estava procurando Jesus no meio dos mortos, quando ele disse que estaria vivo. Sendo assim, irmãos, eu quero dizer para vocês que assim como essas mulheres cometeram esse erro, nós também temos esse hábito de buscar em meio aos mortos aquele que vive. Ou buscar coisas boas onde não tem coisa boa, nos lugares errados. E esse é o tema da mensagem que eu quero trazer. Essa mensagem eu vou dividir em 2 partes. Essa primeira parte eu já vou encerrar aqui. E a segunda parte eu gravo num próximo vídeo. Mas eu quero que você me acompanhe nessa segunda parte, para entender como nós fazemos isso e quantas pessoas na Bíblia fizeram isso. Eu quero mencionar algumas pessoas da Bíblia que fizeram isso, que procuraram coisas boas nos lugares errados e por isso se frustraram. Se você acha que a sua vida, em alguns pontos, em alguns aspectos, tem sido frustrante, talvez você esteja buscando coisas boas no lugar errado. Então me acompanhe na próxima mensagem. Em nome de Jesus.